Hoje, a própria base do governo Bolsonaro destruiu o seu argumento de que a reforma da Previdência é para combater privilégios. Eu vou explicar a seguir, inclusive lendo textualmente, mas eles começam, não por acaso, falando contra as mudanças que tocam os rurais, aqueles que recebem o benefício de prestação continuada. Eles defendem a reforma, é a opinião deles, mas eles desmentem o argumento do governo no primeiro parágrafo, usando, eu vou mostrar, inclusive, uma frase que é correta, tratando de forma igual os desiguais. Bem, todos vocês acompanharam o noticiário onde o ministro Guedes da Economia, que foi convidado para vir na Comissão de Constituição e Justiça para abordar o tema daquilo que eles apelidaram de reforma da Previdência, que, a nosso ver, é uma destruição da Previdência Social. Então ele, de última hora, recuou. Para tentar compensar o mal-estar, ele anunciou que virá aqui na próxima quarta-feira. A questão é, por que não veio? Ele não estava preparado para fazer um debate público? Do ponto de vista dele, com certeza. O que ele não estava preparado, e nem tampouco o governo, foi com a iniciativa de 12 partidos, que são da base do governo, que publicaram uma nota que toca de duas maneiras na reforma da Previdência. Eles continuam dizendo que ela é necessária. Segundo, tocam em alguns pontos centrais que atendem o interesse de qualquer um, menos dos pobres. Eu vou aqui até para não correr nenhum risco de não ser exato. Eles dizem, primeiro, que eles consultaram as respectivas bancadas. E dizem que decidiram retirar do texto a parte que trata de forma igual os desiguais e penaliza quem mais precisa. Até por uma coincidência, quando eu falei em plenário, eu usei esta frase que tratava de forma igual os desiguais. Não se faz justiça assim. E o Centrão usa essa mesma frase. Aí diz, portanto, vamos suprimir da proposta originária as regras que atingem os já tão sofridos trabalhadores rurais. É a base do governo dizendo que a proposta do governo atinge os mais pobres. E começa pelos rurais. E continua. E os beneficiários do programa de prestação continuada, o famoso BPC. Quem que recebe o benefício de prestação continuada? São aqueles que vivem em situação de miserabilidade, os idosos carentes e os deficientes. Só pegar esses dois rurais e os que recebem o BPC, a pergunta que não pode calar, é isso que é combater privilégio? Para provar que o governo está mentindo. Mas vamos em frente aqui na nota do Centrão. Eu diria Centrão ampliado. Decidiram ainda as bancadas que, como forma de garantir segurança jurídica a todos os que serão impactados por esta importante e necessária reforma, na opinião deles, não permitirão as bancadas a desconstitucionalização generalizada do sistema previdenciário do país. Aqui
eles estão falando contra a desconstitucionalização generalizada, portanto a gente não sabe o que é que eles entendem que deva ser desconstitucionalizado. A consequência da desconstitucionalização é que facilita a vida do governo, porque desconstitucionaliza, depois ele impõe através de leis complementares, digamos, uma agravante da perda de direitos. O argumento de segurança jurídica tem sido usado muito pelo Judiciário, pelo Ministério Público. Como o governo nunca disse quem são os setores privilegiados, no momento que o Guedes pisar aqui, essa tem que ser uma das primeiras perguntas. O que eles não disseram, uma palavra, é que eles são contra a capitalização, que é uma questão fulcral que atinge duramente, sem exceção, todos os trabalhadores brasileiros, especialmente os mais pobres. O exemplo mais usado no Brasil, até porque é um país recentemente visitado pelo presidente da República, Chile. Lá eles implantaram a tal da capitalização. É o país na América do Sul que mais tem suicídio de idosos, porque a aposentadoria e a pensão é baixíssima, é impossível um idoso sobreviver com aquilo. Portanto, o Guedes, se aqui pisasse hoje, ele teria que ser e seria confrontado com a opinião desses 12 partidos. Não são politicamente desalinhados com o presidente. Agora ele vai ser confrontado quarta-feira que vem. É claro que ele vai ter tempo agora para, quem sabe até ouvindo os líderes desses partidos, se organizar para uma resposta combinada. Isso aqui é o famoso recado. E é o segundo ponto que eu quero abordar. É o recado para mostrar para o governo que a sua base não aceita ser tratada como bandida. Não se iludam. Quando o Bolsonaro, seus filhos, ministros, colocam, inclusive o presidente atual da Câmara, Rodrigo Maia, como representante da velha política, na percepção popular, o Bolsonaro representa a nova política, cheia de ética, cheia de moral, onde não caberia os seus aliados, digamos, altamente comprometidos, seja com desvio de recursos dos funcionários, que é o caso do Queiroz, seja com a contratação da mulher, da mãe, da irmã, de notórios policiais ligados, ao que tudo indica, aos milicianos, além do próprio, digamos, a situação da própria família Bolsonaro do ponto de vista financeiro. A situação do PSL, com laranjas para todo lado, alguns ministros sendo investigados. Então, no momento em que o Guedes, que é identificado como, entre aspas, o posto Ipiranga, ou seja, aquele que dá a palavra final e não o presidente da República, sobretudo, evidentemente que ele terá que vir preparado para defender as suas teses. Então nós podemos antecipar perguntas. Será que eles vão combater aqueles que têm a aposentadoria acima do teto? Me refiro a uma parcela pequena, mas existente, de servidor de alto escalão?
Eles vão combater privilégio das empresas que não pagam seus impostos, tem uma dívida ativa da União que deve estar em torno de 1,7 trilhão. Eles vão acabar com o refis? Então, evidentemente que analisar a circunstância da economia do Brasil cravando apenas na Previdência, está na hora do governo começar a fazer proposta para gerar emprego, para haver registro em carteira, emprego formal, que é o que recupera a Previdência. Portanto, o ministro Guedes, o Todo-Poderoso, nós podemos dizer que hoje ele fugiu do debate. Mas não vai ser uma fuga eterna, a não ser que ele não venha outras vezes. Ele terá tempo de se preparar, mas ele vai ser duramente questionado. Quando nós estamos aqui usando a nota do Centrão, eu quero alertar todos os que, porventura, vierem a assistir e participar dessa nossa conversa. A imprensa noticiou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, iria sair da articulação para aprovar a proposta da reforma apresentada pelo Bolsonaro, iria abraçar a proposta do Temer. Bom, o Bolsonaro conseguiu fazer uma proposta pior do que a do Temer. Agora, nós não podemos permitir, vocês que estiverem assistindo, nós não podemos permitir que o Rodrigo Maia leve em frente a ideia de adotar a proposta do Temer. Sabe qual é o risco? É que a proposta do Temer já tramitou na comissão especial, foram meses. Lá foi aprovado um texto que atendia, no limite, a proposta do governo Temer. E aí, se a gente não identificar esse perigoso movimento, nós corremos o risco. Hoje nós estamos usando esta nota da maneira como eu relatei, mas amanhã, se eles tiram determinados aspectos e encaixam o resto na proposta do Temer, nós vamos perder meses de disputa aqui na Câmara e na sociedade. Isso, em tese, facilita muito a aprovação de uma reforma que detona o povo brasileiro. Então, quero deixar muito claro, nós não podemos acreditar que esses 12 partidos vão abandonar uma péssima proposta de reforma da Previdência.